Fala galera, na aula de hoje falaremos sobre razão. Razão, capacidade que o ser humano tem de ponderar, motivo para que representa a explicação da atitude, né? Mas a razão, e esses são dois significados da palavra razão, dentre outros, mas hoje nós falaremos de razão na matemática. Então, o que vem a ser razão na matemática? A palavra razão vem do latim ratio. Ratio significa rateio, divisão, racional. Racional, aquilo que a gente pode escrever em forma de fração. Portanto, a razão pode ser representada em forma de uma fração. Nós utilizamos a razão porque ela nos permite comparar grandezas. Mas o que vem a ser grandezas? Grandeza é tudo aquilo que nós conseguimos medir. Por exemplo, tempo, comprimento, massa, distância, velocidade, entre outros, né? Tudo aquilo que é possível ser medido. Então, vamos ver alguns casos de razão no nosso dia a dia. Como eu disse, a razão, ela pode ser representada em forma de fração, né? Onde nós comparamos duas grandezas. Então, eu posso representar uma razão utilizando para isso o número A e o número B. A, qualquer número. B tem que ser um número diferente de zero. Chamamos o A de antecedente e o B de consequente. É importante sabermos que o numerador aqui no caso é chamado de antecedente e o denominador será o nosso consequente, porque isso nos ajudará na hora de resolvermos uma situação, um problema, identificarmos quem será o numerador, quem será o denominador. Vamos ver um exemplo na prática? Olha lá, pessoal. Em uma festa há 10 meninos e 15 meninas. Qual a razão entre o número de meninos e o número de meninas que estão na festa? Veja bem, o problema está pedindo para nós compararmos o número de meninos com o número de meninas. Portanto, o número de meninos será o nosso antecedente e o número de meninas será o nosso consequente. Então, para que eu represente essa razão, eu vou escrever o número de meninos no numerador, 10, e o número de meninas no denominador, 15. Temos aqui a fração 10 sobre 15. Sabemos que 10 e 15 são múltiplos de 5, portanto, podemos simplificar essa fração aqui, ó, por 5. 10 dividido por 5, 2. 15 dividido por 5, 3. Essa razão pode ser representada assim, em forma de fração, como assim, representando uma divisão, como também eu posso dizer que são 2 para 3. Tudo bem, pessoal? Vamos ver mais um exemplo de aplicação de razão. Nesse exemplo temos: em um concurso foram inscritos 1000 candidatos. Destes, foram aprovados 200. Qual a razão entre o número de candidatos aprovados e o número de inscritos nesse concurso? Olha, citamos primeiro candidatos aprovados e depois candidatos inscritos.
Portanto, estamos comparando o número de candidatos aprovados com o número de candidatos inscritos. Então, quem será aqui o nosso antecedente? O valor referente a 200, que são os candidatos que foram aprovados. E o nosso consequente, 1.000 candidatos, que se refere ao número de inscritos. Simplificando aqui 200 por 1.000, podemos cancelar esses dois zeros com esses dois. Vamos obter 2 sobre 10. 2 e 10 são números pares, portanto, são números divisíveis por 2. E aí obteremos 1/5, né? 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. Essa é a razão entre o número de candidatos aprovados e o número de inscritos, que podemos representar assim, que é o mesmo que representarmos assim, que é o mesmo que 1 para 5. Ou seja, concluímos que de cada 5 candidatos inscritos, cada 5 candidatos inscritos, 1 foi aprovado. Foi aprovado. Tudo bem, pessoal? Vamos lá para mais algumas explicações sobre razão. Um tipo de razão muito utilizado no nosso dia a dia é a razão centesimal. Vamos lá. É a razão centesimal. O que significa isso? Razão centesimal é a razão cujo denominador é 100. Por exemplo, 20 sobre 100. Esta é uma razão centesimal. Posso representá-la assim, em forma de fração, como posso representá-la assim, ó. E aí lemos 20%. Temos aqui, então, uma taxa percentual, né? E no dia a dia, nós utilizamos bastante a porcentagem. Algo que precisa ser comentado é que qualquer razão pode ser transformada em uma razão centesimal. Por exemplo, se eu tiver aqui a fração meio, 1 sobre 2. Para representar essa fração em uma fração centesimal, basta nós dividirmos o numerador pelo seu denominador. Então, eu vou pegar o número 1, que é o numerador, e vou dividir por 2, que é o seu denominador. Vamos obter aqui, ó, o resultado 0,5. Ainda não está na forma centesimal, certo? Para isso, basta nós multiplicarmos por 100. 0,5 vezes 100, eu tenho que deslocar a vírgula para a direita 2 casinhas, porque eu tenho 2 zeros aqui, certo? 0,5 vezes 100 é igual a 50%, que é o mesmo que 50 por 100. Tudo bem, pessoal? Assim, nós podemos concluir que porcentagem é a aplicação de uma taxa percentual, né? Quem é a nossa taxa percentual aqui, ó? Os 50%, sobre um determinado valor. Vamos ver uma aplicação disto? Joana recebe R$ 1.500 por mês. Antes de pagar suas contas, ela retira 15% desse valor para guardar na poupança.
quantos reais ela aplica todos os meses na conta poupança? Ao final de um ano, quanto ela terá juntado? Olha, pessoal, nós sabemos que porcentagem é a aplicação da taxa sobre um determinado valor. Então, qual é a taxa que o problema nos informa? Ele nos informa que a Joana guarda na poupança 15%. Então, essa é a nossa taxa do valor que ela recebe. Então, 15% de R$ 1.500. Como eu vou calcular 15% de R$ 1.500? Isso é muito fácil. Basta multiplicarmos a taxa pelo valor e dividirmos por 100. Então, 15% de 1.500 é igual a 15 vezes 1.500 dividido por 100. Vou cancelar esses dois zerinhos aqui, ó, para nós trabalharmos com números menores. Se fizermos 15 vezes 15, vamos obter 225 sobre 1. 225 sobre 1 é o mesmo que 225. Portanto, a Joana guarda na poupança todo mês R$ 225. Respondemos a nossa primeira pergunta. Ao final de um ano, quanto ela terá juntado? Olha, se ela guarda R$ 225 por mês e o ano tem 12 meses, para sabermos quanto ela terá juntado, basta multiplicarmos 225 por 12. Tudo bem? Vamos fazer a continha aqui do lado. 225 vezes 12. 225 vezes 2, 10, 5, 200... Opa, perdão. 2 vezes 5, 10, 2 vezes 2, 4 e 1, 5, 2 vezes 2, 4. 450. 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 2, 2, 0, 10, 5 e 2, 7. Portanto, em um ano, a Joana terá guardado R$ 2.700. Tudo bem, pessoal? Além da razão centesimal, outras razões também são bastante utilizadas no nosso dia a dia. Essas razões são chamadas de razões especiais. Quais são elas? A velocidade média, que é a razão entre a distância percorrida e o tempo que se leva para percorrê-la. Tudo bem? Depois nós temos densidade demográfica, que é a razão, então vamos chamar de D, densidade demográfica, que é a razão entre o número de habitantes, ou seja, a população de um determinado bairro, cidade, estado, país, enfim, e a área que essa população está, né? Então, nós vamos dividir o número de habitantes pela área. E além da densidade demográfica, temos também a escala. Escala, vemos muito a presença de escala nos mapas, nas plantas de casas, prédios, enfim, edifícios, né?
outra presença de escala nos protótipos de carros, maquetes. Então, também é uma razão bastante utilizada. E o que vem a ser escala? Escala, que chamamos de E, é a comparação entre a medida no desenho e a sua medida real. Vamos ver alguns exemplos envolvendo esses 3 tipos de razão? Olha lá, um motorista percorre a uma distância de 220 quilômetros em 4 horas. Qual a velocidade média desse percurso? Bom, então, o problema nos pede para encontrarmos a velocidade média. O que vamos fazer então? Dividirmos a distância, 220, pelo tempo, 4 horas. Dividindo 220 por 4, temos 5 vezes 4, 20. 22 menos 20 sobram 2. 5 vezes 4, 20. Portanto, a velocidade que esse motorista percorreu essa distância é de 55 quilômetros por hora. Então, a cada 1 hora, ele andava 55 quilômetros. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo. Nesse exemplo temos: um país tem 100 milhões de habitantes e uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados. Qual a densidade demográfica desse país? Bom, então aqui a razão que nós vamos utilizar é a de densidade demográfica. Para isso, temos que dividir o número de habitantes pela área informada. Então, teremos aqui densidade será igual a 100 milhões de habitantes dividido por 5 mil quilômetros quadrados. Para facilitar nossos cálculos, vamos cortar aqui, esses zeros com esses zeros, e aí ficamos com 100 dividido por 5, que corresponde a 20 habitantes por quilômetros quadrados. Tudo bem, pessoal? Então, em cada 1 quilômetro quadrado, nesse país, temos 20 habitantes, certo? Próximo exemplo. Neste exemplo, temos: em um desenho, um comprimento de 10 metros está representado por 5 centímetros. Qual a escala utilizada para fazer esse desenho? Bom, aqui está pedindo para que nós encontremos a escala utilizada nesse desenho. Sabemos que escala é igual à medida do desenho dividido pela medida real. Porém, vamos voltar lá na nossa situação problema. Ele diz que o comprimento real é de 10 metros e que ele está representado por 5 centímetros. Então, 5 centímetros seria a nossa medida aí no desenho, certo? Porém, eu tenho aqui uma unidade de medida em centímetro e uma outra unidade de medida em metros. Eu não posso fazer essa comparação se as unidades de medidas estiverem diferentes. Então, nós vamos precisar transformar os metros em centímetros, para depois fazermos a comparação e encontrarmos a escala. Bom, sabemos que, vamos mudar a corzinha aqui, para que fique bem claro para vocês. Essa transformação. Então, vamos lá. Sabemos que 1 metro
corresponde a 100 centímetros. Se 1 metro tem 100 centímetros, em 10 metros, quantos centímetros teremos? Basta nós multiplicarmos 10 por 100, que vai resultar em 1000 centímetros. Bom, agora que nós temos as unidades de medidas iguais, né? Então, nós temos centímetros e centímetros. Agora, nós podemos resolver esse exercício. Então, o que nós vamos fazer aqui? A nossa escala será igual à medida no desenho, 5 centímetros, dividida pela nossa medida real, 1000 centímetros. Olha, 5 e 1000. Todo número que termina em 0, ele é divisível por 5. Então, nós podemos simplificar essa fração aqui, ó. Vamos dividir por 5 e aqui por 5. 5 dividido por 5, 1. 1000 dividido por 5, 200. Então, qual é a nossa resposta? Cada 1 centímetro no desenho corresponde a 200 centímetros na medida real. Tudo bem, pessoal? Bom, na aula de hoje falamos sobre razão e alguns tipos especiais de razão. Paramos por aqui e na próxima aula retomaremos falando sobre grandezas. Por hoje é só. Espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham compreendido e voltamos na próxima aula. Por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outras pessoas possam ter acesso a essa explicação e curtam o nosso vídeo, porque assim o vídeo ganha força, né? E outras pessoas terão oportunidades de aprender com esse assunto com o auxílio do vídeo. Tudo bem? Obrigada, até a próxima aula. Tchau, tchau!